A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, todos aproveitando, né, esse momento de confraternização do Dia dos Pais. Eu começo desejando um feliz Dia dos Pais para todos os pais presentes. Eu quero agradecer a Deus pelo pai que eu tenho, meu pai, meu chefe, meu presbítero, e dizer que eu amo muito ele e desejar ele também um feliz Dia dos Pais. E assim, hoje eu vou dar uma breve palavra para vocês e eu espero que vocês gostem, que vocês entendam e curtam bastante, tá bom? Vamos começar abrindo em Gênesis 9, versículo 7, amém? Gênesis é difícil de achar, hein? Acho que até peguei pesado em colocar Gênesis, que é realmente um capítulo difícil de achar, mas eu sei que os irmãos vão conseguir, amém? Os que vão achando, digam amém. Vamos lá. Esperar mais uns minutinhos. Quem achou, diga amém. Vamos lá. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: Eis que estabeleço meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo o ser vivente convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Quando a gente vai pegar para ler a história de Noé, muitas das vezes a gente só lembra do dilúvio e da arca, mas a gente nunca foca e a gente nunca parou para pensar, eu acredito que muitos não, nem eu inclusive, de como Noé foi um excelente pai. Como Deus mostrou para Noé o que ia acontecer e ele teve que cumprir o propósito de Deus, mas também para salvar sua família. Ele poderia muito bem falar: não, senhor, isso aí é muito para mim. Não, senhor, aqui não chove. Mas ele acreditou e ele sabia que ele tinha que fazer isso para o bem da família dele, para salvar os seus filhos. Então ele foi um excelente pai, um exemplo de pai, né? E muitos que andavam em volta falavam: você tá perdendo tempo, isso aí não vai dar em nada, nem chove. E muitas das vezes eu vejo isso com as pessoas ao redor, quando nos projetos envolvendo meu pai, a gente tem muitas ideias, muitos planos, a gente às vezes fica viajando em algumas coisas que a gente poderia fazer, né? E quando a gente vai tirar daqui de casa e falar para as pessoas ao redor, as pessoas muitas das vezes não acreditam na mesma coisa que a gente, acham que é besteira, que não vai dar certo e que é pra gente parar porque é perda de tempo. E a gente conversando, a gente decidiu que a gente não ia deixar mais essas pessoas querendo ou não rebaixar nossos sonhos, né? Então, todos os nossos sonhos, a gente, independente de críticas, a gente vai conseguir e vai colocar na mão do nosso Pai Eterno. O nosso Pai Eterno que vai definir se aquilo vai dar certo, se aquilo vai dar errado, se aquilo é da vontade dele. E tem dado certo. A gente vê muitos projetos, a gente sonha muito, a gente conversa muito. E Deus sabe que muitas coisas se realizaram, outras não deram certo, como nem tudo na vida dá certo, mas tudo com a permissão dele, a gente está vivendo muito bem, a gente tem muitos planos ainda para alcançar e Deus vai nos abençoar grandemente. Então eu considero que Noé foi um excelente pai, se a gente for ver como um todo, né? Não só vendo pela parte do dilúvio e tudo mais, mas como ele teve esse senso de não, eu tenho que construir porque eu tenho que salvar minha família. Isso é muito bacana se a gente for ver. E outro exemplo, eu também quero comentar aqui, está em Lucas 3:20. Se os irmãos puderem também abrir para acompanhar. Lucas capítulo 15, versículo 20. Todos acharam? Digam amém. Que diz assim: levantou-se, pois, e foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu e encheu-se de compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai,
pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa, vestilha e ponde-lhe um anel no dedo e alparcás dos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o, comamos e regozijamos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Também um exemplo muito bom de pai é a parábola do filho pródigo, né? Porque o filho pródigo, ele algum dia resolveu simplesmente falar que queria parte dele porque queria sair, sem agradecer o que o pai tinha feito para ele, e ele só pensou nele. E quando ele volta, ele pensou que o pai dele ia desprezar ele. Da mesma forma que ele não teve consideração pelo pai dele, ele achou que também o pai dele não ia ter por ele. Mas isso também é ser pai. Muitas das vezes você deixar, né, isso de lado, você não guardar mágoa, você orientar o seu filho ao caminho que ele deve andar e amar acima de tudo. Acima de tudo, por mais que o filho dele não teve consideração por ele nem pensou no que o filho dele fez, ele só se alegrou, ele teve muita alegria de ir lá abraçar o seu filho e colocar as melhores roupas, os melhores calçados, as melhores comidas. Isso que um pai de verdade faz, né? Sempre quer o melhor pro seu filho, sempre quer que ele esteja com a melhor roupa, que coma da melhor comida. Lá em casa não é diferente. Meu pai sempre trabalhou muito pra gente ter tudo que a gente tem hoje. Se hoje eu tenho uma roupa muito boa, se hoje a gente sempre come bem aqui em casa, é muito por conta do trabalho dele. E eu agradeço muito a ele. Também teve uma situação lá na escola que eu me orgulho muito, né? A gente estava numa rodinha de amigos, né? E aí alguns amigos estavam falando, né, de suas famílias, de seus pais, falando que o meu pai, ele bebe tanto, ele passa um tempo fora de casa. Aí o outro falou: meu pai bebeu, ele nem apareceu lá em casa hoje. E muitos deles falando que muitas das vezes eles passavam até vergonha, né, por causa dos pais bêbados, e eu fiquei tão orgulhoso de ficar deslocado nessa conversa, né. Eu falei: caramba, mano, é verdade, né, se meu pai não tá na igreja, ajudando os irmãos, pregando a palavra do Senhor, ele tá trabalhando. Se ele tá trabalhando, ele tá aqui em casa com a gente, ou a gente tá saindo junto. Então eu agradeço muito a Deus, porque ele mandou um pai presente, né, mandou um pai super amoroso. A gente conversa todo dia, conversa de manhã, de noite, e quando ele não tá presente, a gente conversa pelo WhatsApp, sabe? Então a relação que eu tenho com ele, eu queria que todo mundo tivesse uma relação que nem eu tenho com meu pai. Eu gosto muito de conversar com ele é meu melhor amigo, e eu falei isso tudo, eu não quero que a minha mãe sinta ciúme, pelo amor de Deus, eu não quero causar confusão aqui em casa, tá? Mas quando a gente conversa bastante, eu posso falar com ele sobre tudo, sobre o meu dia, sobre alguma situação que eu passei, algo engraçado, conselhos. Ele me dá muitos conselhos, entendeu? Então eu agradeço muito a Deus por eu ter esses momentos com meu pai. Eu sempre valorizo muito isso, né? Também os ensinamentos que ele me passou. Meu pai sempre me ensinou os princípios que eu tenho hoje, por muito conta dele. Se hoje eu sou um homem que não bebo, se eu não fumo, que eu não ando com companhias erradas que vão me levar para baladas, para lugares que não iam fazer bem para mim. E se hoje eu tô firme na igreja, é muito por conta dele. Eu não faço nada obrigado. Ele não me obriga a ir pra igreja, ele não me obriga a ver os meus parentes, ele não me obriga a sair. Eu faço tudo com o maior prazer, porque desde o começo, desde pequeno, ele me ensinou que, filho, sempre dá a primeira parte para Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é verdade. Tem jovens aí que os pais tentam obrigar, e tem outros pais mesmo que largaram de mão, vão para a igreja e o filho não vai, eles acham que é normal. E desde pequeno meu pai sempre me mostrou que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tanto que quando eu era menor, né, eu não sei mais ou menos quantos anos eu tinha muitos pesadelos e eu não orava antes. E aí meu pai falou: sempre que você for dormir, você vai lá, ora, agradece pelo seu dia e pede para Deus te guardar e abençoar a sua noite. Aquilo eu levo até hoje. Eu sempre, quando eu chego em casa,
quando eu chego em casa e vou dormir, eu oro. E quando eu acordo também, eu criei esse hábito de agradecer pelo dia que eu vou ter. E eu tô sendo muito feliz. Eu tenho sempre dias abençoados. Deus sempre me guardou. Tanto quando eu venho tarde do serviço, geralmente meia-noite e meia, nada acontece comigo. Eu sempre me sinto seguro. Quando eu tava indo mais ou menos umas 5 e pouco da manhã, eu também saía na rua sozinho. E sempre Deus me guardando ali. Eu sempre agradecia e pedia proteção a Ele. E pedia misericórdia, né, pelos meus pais. Toda vez que meu pai, minha mãe, meu irmão, eles saem, eu peço proteção para eles, a Deus. E graças a Deus nunca aconteceu nada com a gente. Então, eu espero que os irmãos tenham entendido essa breve palavra. Eu espero que todos tenham um Dia dos Pais abençoado. E mesmo que tenha pessoas que não tiveram seu pai presente, mas a pessoa que cuidou de você desde pequeno, considere ele como pai, curta com ele. E eu espero que os irmãos tenham um restante de culto abençoado, uma confraternização abençoada. E é isso. Feliz Dia dos Pais a todos e eu te amo, pai.